No ar, o Solo Notícias. Olá, muito boa tarde para você. Hoje é segunda-feira, dia 2 de abril de 2022. Estamos começando o seu jornal Solo Notícias, aqui pela Rádio TV ABM, da Rede Solo de Comunicação. Eu sou Ronildo Gonçalves. Olá, boa tarde. Eu sou Carla Félix e você acompanha agora as principais notícias deste fim de semana. Bahia tem segundo dia seguido sem registro de óbito por Covid-19. Vem aí segunda edição do Arte na Praça, em Itanhaém. Vacinação contra a febre aftosa já começou. Prazo para regularizar título de eleitor se encerra na quarta. FGTS poderá ser usado para pagar até 12 parcelas atrasadas do imóvel. Isso e muito mais depois do intervalo. Aguarde, é um minuto só. O Solo Notícias. Programa Cristo, a única esperança. O mundo em desespero. Todos os dias em 3 horários, na Rádio e TV ABM. 6h30, 18 e 22 horas. Uma mensagem de fé e adoração. A apresentação, Pastor Jadilson Moraes. Dorme, sai desta escuridão, aceita o evangelho. O Solo Notícias. Pelo terceiro mês consecutivo, o Brasil registra crescimento no número de postos de trabalho com carteira assinada. O Brasil criou 136.189 empregos formais em março deste ano. É o terceiro mês seguido de saldo positivo. No acumulado do ano, ou seja, de janeiro a março, o número de postos de trabalho com carteira assinada registrou crescimento de mais de 615 mil. No mês passado, o saldo positivo no nível de emprego atingiu 4 dos 5 grandes setores de atividades econômicas. O destaque foi para o de serviços. Apenas o de agricultura apresentou saldo negativo. 4 das 5 regiões do país registraram crescimento na geração de emprego em março: Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Norte. E o salário médio de admissão no país foi de R$ 1.872,07. Avaliando a recuperação do Brasil, podemos afirmar que é ampla e alcança 23 dos 27 estados. Isso só é possível, ou só foi possível, ou só está sendo possível pela política de desburocratização e incentivos dados pelo governo. Depois de 2 anos sem trabalho com carteira assinada, Carla foi contratada no mês passado para trabalhar como auxiliar administrativa em um restaurante recém-inaugurado em Brasília. Ela está feliz e otimista com a nova oportunidade. Aqui eu trabalho com a minha carteira assinada, tenho todos os direitos e eu estou gostando, assim, né? Pelo menos eu estou fichada. Né? Porque o ruim de você fazer bico é porque você não tem segurança. Se você adoeceu, você não recebe. Então isso é muito arriscado. O Solo Notícias. Saúde. Bahia tem segundo dia seguido sem registro de óbito por Covid-19. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde no domingo de 1º, a Bahia não registrou óbito por Covid-19. Nas últimas 24 horas, foram registrados 27 casos de Covid-19 e 33 recuperados. Até o momento, a Bahia tem mais de 11 milhões de pessoas vacinadas com a primeira dose, mais de 10 milhões com a segunda dose ou dose única. Cerca de 5 milhões e 400 baianos receberam também a dose de reforço. No site da CESAB você encontra diariamente o boletim detalhado. O Solo Notícias. Pra onde a gente olha, tem a Prefeitura de Eunápolis trabalhando. Fique sabendo. É o direito do povo de ficar sabendo que a Prefeitura tá fazendo. O direito do povo de ficar sabendo que a Prefeitura tá fazendo. Tem a Estação Cidadania, com quadra, pista de atletismo e 24 modalidades esportivas. Tem a requalificação e aula de funcional no Parque Gravatá e mais apoio à cultura, com o balé e a filarmônica. Isso é um direito do povo. Tem a nova sinalização vertical para melhorar o trânsito e facilitar a vida de motoristas e pedestres. E tem sonhos realizados com a entrega de escrituras da casa própria para mais famílias. É o direito do povo. Tem ainda mais apoio para o agricultor familiar. E a comida que vem do povo vai para quem mais precisa. Na zona rural são 15 quilômetros de estradas requalificadas. E a sede da prefeitura já foi reformada. É o direito do povo.
É trabalho com transparência e honestidade. Prefeitura de Eunápolis nasceu para ser grande. O Solo Notícias. Economia. A arrecadação em março foi a maior para o mês em 28 anos. A tendência também ocorreu no primeiro trimestre, quando o valor arrecadado, segundo a Receita Federal, superou em mais de 11% registrado no mesmo período do ano passado. Este foi o melhor mês de março em arrecadação de impostos desde 1995, quando teve início a série histórica da Receita Federal. O recolhimento superou 164 bilhões de reais, 6,92% a mais que em março do ano passado, quando a Receita Federal recolheu mais de 153 bilhões de reais. Segundo a Receita Federal, os resultados são explicados pelo aumento na arrecadação de 2 tributos, o imposto de renda de pessoa jurídica e a contribuição sobre lucro líquido. O pagamento foi feito por empresas ligadas ao setor de commodities, como alimentos e petróleo. Isso tudo em razão da influência do mercado internacional. Você tem aí um cenário internacional que elevou a taxa de câmbio, fez com que elevasse a taxa de câmbio, elevasse o preço do barril. Isso também alterou a performance, das empresas ligadas ao setor. Além disso, também houve aumento de 18% na arrecadação do imposto de renda retido na fonte e de 4% na receita previdenciária. Com isso, no primeiro trimestre, o recolhimento de tributos alcançou 548 bilhões de reais. Nesses 3 primeiros meses do ano, a arrecadação é fortemente impactada pela declaração de ajuste do imposto de renda e da contribuição social. Então, o que acontece nesses 3 primeiros meses? As empresas podem ajustar o pagamento do imposto que foi apurado em relação ao resultado do período anterior, do ano anterior, ou seja, 2021. Então, parte das empresas já recolheram o resultado na forma de estimativa e agora elas efetuam a apuração efetiva. E a diferença entre o que eles recolheram de estimativa no ano de 2021 e o valor efetivamente apurado é recolhido, então, o que nós chamamos de ajuste. O Solo Notícias. Cultura. Vem aí a segunda edição do Arte na Praça em Itanhem. A Prefeitura de Itanhem lançou a programação da segunda edição do projeto Arte na Praça, que acontece de 5 a 8 de maio. A primeira edição do projeto, que objetiva levar a população à venda e exposição de artes, a deliciosa gastronomia artesanal local, atrações culturais, artesanato em geral e shows com artistas itanhenses, superou todas as expectativas, tanto de público quanto de lucro para os comerciantes. Não perca! O evento será na Praça da Liberdade e começa quinta-feira, dia 5, a partir das 18 horas. Acesse nosso site, lá você vai conferir a programação completa. O Solo Notícias. Tudo que meus olhos viram tá marcado no meu coração. Eu vi minha gente acordando pro direito de sonhar. Vi minha Bahia vencer o atraso, eu vi mudar. Eu vi a água correndo, eu vi a estrada chegar. Vi tanta gente aprendendo a viver e trabalhar. Nos momentos difíceis eu vi a Bahia de pé. Acredito nessa terra, do baiano eu boto fé. Dá orgulho de ver, muda mais a cada dia. Ninguém para o trabalho, ninguém para a minha Bahia. Dá orgulho de ver, muda mais a cada dia. Ninguém para o trabalho, ninguém para a minha Bahia. A Bahia segue em frente, com um governo que cuida de gente. Governo do Estado. Bahia, meu orgulho. O Solo Notícias. Cidadania. Desde 2019, o governo federal entregou 345 mil títulos de propriedade rural em todo o país. Só em abril foram emitidos 99 mil documentos numa força-tarefa para acelerar a regularização fundiária. Na última quinta-feira, no Pará, foram entregues quase
30 mil títulos de terra. A cultura do açaí e os produtos à base de macaxeira estão entre as principais produções das propriedades rurais no sudeste do Pará. Muitas dessas famílias de produtores vivem nessas propriedades há décadas, mas sem um documento que comprove a posse da terra. Para mudar essa situação, o governo federal criou uma força-tarefa no mês de abril que acelerou a regularização fundiária em todo o país. Na região de Paragominas, no Pará, a campanha contemplou mais agricultores. Manuel e Antônia estão entre as mais de 38 mil famílias de produtores rurais que receberam a titulação de suas terras. Agora eles vão poder continuar produzindo alimentos, sem o medo de perder tudo o que plantaram pela falta de regularização. Eu sou muito feliz por isso, né? De ter onde eu plantar, ter onde eu criar os meus bichos, fazer a minha criação do que eu quiser eu posso fazer, né, no meu terreno. Para o beneficiário, isso proporciona segurança jurídica, saber que efetivamente ele está ocupando uma área que efetivamente será dele. Os títulos de propriedade rural foram entregues na manhã desta quinta-feira, nesta solenidade. A titulação vai garantir aos beneficiários acesso às políticas públicas da agricultura familiar. O presidente do INCRA disse que a meta da campanha Abril Verde e Amarelo foi ultrapassada. Com as entregas que já fizemos juntos em Minas e Goiás, chegando a 99 mil títulos entregues no mês de abril em todo o Brasil. Nós estamos dando dignidade a essas pessoas. Mais do que isso, o governo federal está reconhecendo a sua importância e o seu trabalho. Com mais essa entrega, o número de propriedades rurais regularizadas no país desde 2019 chegou a 345 mil. Dona Maria, de 83 anos, que foi contemplada, conta que nunca perdeu a esperança de realizar o sonho de ter a terra própria e comemora emocionada. Essa terra é sua, Dona Maria? Da minha família, dos meus filhos, dos meus netos, do meu esposo, Daniel. O Solo Notícias. Regional. Vacinação contra a febre aftosa já começou. Isso mesmo, já começou a primeira etapa da campanha nacional de vacinação contra a febre aftosa de 2022. Com a medida, deverão ser vacinados bovinos e bubalinos na maioria dos estados. Os detalhes sobre a imunização estão no calendário nacional de vacinação. E segundo o Ministério da Agricultura, 107 milhões de animais devem ser imunizados nessa primeira fase da campanha. As vacinas devem ser adquiridas pelos produtores rurais somente em revendas autorizadas. Após realizar a vacinação, o produtor deve declarar a imunização de forma eletrônica ou presencial nos órgãos estaduais de defesa sanitária, que também podem ser procurados em caso de dúvidas. O Solo Notícias. Só eu que tenho que cuidar da empresa e do meu filho ao mesmo tempo? Só eu que recebo cara de surpresa quando descobrem que eu sou a dona? Só eu que, quando tô numa reunião de negócios, pensam que eu tô num encontro? Não é só você, por isso que existe o Sebrae Delas, um programa que une a força das empreendedoras e ajuda no desenvolvimento dos seus negócios. Sebrae Delas é sobre empreender e muito mais. O Solo Notícias. O governador Rui Costa visita Teodoro Sampaio e anuncia investimentos para o município. O Colégio Estadual Assis Valente, em Teodoro Sampaio, vai passar por reforma e, enquanto aguardam as mudanças, os estudantes estão na expectativa de uma educação mais completa. Estou ansiosa, né? Vai ir lá desfrutar essa escola nova, linda, que tá bonita, né? A gente vai estudar, vai ter mais oportunidade, vai ter um curso para a gente se agregar mais no mercado de trabalho. Na passagem pela cidade, o governador Rui Costa visitou a atual sede do colégio e autorizou a licitação das obras de reforma e ampliação da unidade, que vai ganhar mais salas e equipamentos esportivos. Propiciar que o aluno conclua o ensino médio tendo o curso técnico profissionalizante e também oportunizar aos jovens a prática e a atividade cultural
e esportiva. O governador também participou de inaugurações no município e anunciou investimentos em esporte e infraestrutura, como a pavimentação da BA-515 entre as localidades de Jacu e Buracica. Ela é importante porque interliga essa região, aqui Teodoro está sendo final de linha, com a região de Alagoinhas e passa por diversas comunidades desse município de Teodoro. O Solo Notícias. Política. Prazo para emitir ou regularizar título encerra quarta-feira. Encerra-se nesta quarta-feira, dia 4, o prazo dado pela Justiça Eleitoral para que os cidadãos emitam ou regularizem o título de eleitor e possam estar aptos a participar da votação em outubro. O prazo vale para transferência de domicílio eleitoral, inclusão de nome social de pessoas transexuais e travestis, além do pedido de remanejamento de local de votação para seção acessível para idosos e pessoas com mobilidade reduzida. Os procedimentos podem ser realizados nos cartórios eleitorais em todo o país ou online no site do TRE. Vale lembrar que na Bahia, os cartórios eleitorais estão abertos ao público para o atendimento presencial, inclusive por demanda espontânea, ou seja, sem a necessidade de agendamento. E além do atendimento presencial, os serviços online permanecem disponíveis e os eleitores podem contar com o auxílio do Núcleo de Atendimento Virtual ao Eleitor, o NAVE, pelo site do TRE Bahia ou pelo WhatsApp, Telegram e também por central telefônica, de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas. Acesse o nosso site, o solo.com.br, e confira nossas matérias sobre esse assunto. Lá você encontra links diretos para os canais de comunicação do TRE Bahia. Educação. O Banco Mundial promoveu um encontro sobre a recuperação de aprendizagem dos alunos depois da Covid-19. Esse foi um dos temas da entrevista do ministro da Educação, Victor Godoy, ao programa de rádio A Voz do Brasil. Nesse evento, que foi interessante é que o Banco Mundial, da experiência que ele observou de vários países nas suas políticas de recuperação de aprendizagem pós-pandemia, desenvolveu um framework, um modelo de eixos de atuação em que os países devem pensar nas suas políticas de recuperação de aprendizagem. E o mais interessante é que o Brasil ele conseguiu atuar em todos esses eixos. E a própria avaliação do Banco Mundial em relação à atuação do Brasil no pós-pandemia para a recuperação das aprendizagens é que o Brasil está dentre os melhores países que se prepararam para esse pós-pandemia. Então a avaliação foi bastante positiva e eu acredito que o Brasil tem muito a contribuir também com outros países com essas experiências que nós construímos aqui para a recuperação da aprendizagem dos nossos estudantes. O Solo Notícias. Economia. O FGTS poderá ser usado para pagar até 12 parcelas atrasadas do imóvel. E a partir de hoje, segunda-feira, dia 2, o mutuário inadimplente com a casa própria poderá usar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, para negociar o pagamento de até 12 prestações em atraso. A medida foi autorizada pelo Conselho Curador do FGTS no último dia 20. Na ocasião, o Conselho Curador aumentou de 3 meses para 12 meses o limite de uso do saldo do fundo para quitar as parcelas em atraso. A medida vale até o dia 31 de dezembro. E o uso do FGTS para reduzir o valor de prestações futuras ou abater atrasos inferiores a 90 dias existe há bastante tempo, mas a destinação dos recursos para pagar mais de 3 parcelas atrasadas até agora exigia uma autorização da Justiça. De acordo com o Conselho Curador, atualmente 80 mil mutuários de financiamentos habitacionais têm mais de 3 parcelas em atraso e são considerados casos de inadimplência grave. Desse total, 50% tem conta vinculada ao FGTS. Estamos chegando ao final do programa de hoje. Te espero amanhã, ao meio-dia, aqui pela Rádio TV ABM, da Rede Solo de Comunicação. Boa tarde, Leane Sampaio, e boa tarde, Carla Félix. Muito boa tarde para você que nos acompanha. Toda mente
é um cofre. Não existe mentes impenetráveis, e sim apenas chaves erradas. Boa tarde. A Rede Solo de Comunicação se solidariza com os familiares do nosso colega de trabalho, André Lopes, que perdeu de forma repentina o seu tio. O velório está ocorrendo em Caravelas, por isso hoje a ausência desse colaborador. Boa tarde.